Bom dia, eu sou a Juliane e o meu grupo é composto por mim, pela Rafaela e pela Ana Carolina. O tema da nossa apresentação seria o desenvolvimento sustentável e a ecoeficiência. Para a gente entender a relação entre esses dois conceitos, eu trouxe separadamente a definição de cada um. O desenvolvimento sustentável voltado para a indústria de papel e celulose seria definido como a obtenção e o máximo aproveitamento da matéria-prima, no caso o eucalipto, para a geração do mínimo impacto possível. E a ecoeficiência é o uso mais eficiente de materiais e energias a fim de reduzir os custos econômicos e os impactos ambientais. Dessa forma, a ecoeficiência está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento sustentável, já que equivale a otimizar três objetivos: crescimento econômico, equilíbrio social e valor ecológico. Ou seja, a gente pode concluir que a ecoeficiência seria uma ferramenta para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Aqui eu trouxe o conceito do que seria uma indústria ecoeficiente. Uma indústria ecoeficiente seria aquela cujos produtos e serviços são fruto de um processo de produção que busca diminuir as agressões ao meio ambiente, o desperdício de matéria-prima, a geração de resíduos e a redução no uso de energia e água. Aqui nessa foto ao lado, não é a imagem de uma indústria de papel e celulose, mas eu trouxe essa imagem porque ela ilustra bem o que seria uma indústria ecoeficiente. Aqui essa fábrica ela utiliza lâmpadas de LED a fim de amenizar o custo com energia. O telhado ele é pintado de branco, existe a coleta da água, da chuva, o tratamento dos resíduos, o piso é de paver, pois a permeabilidade desse tipo de piso permite que a água da chuva se infiltre no solo, as janelas são de vidro para favorecer a iluminação e por aí vai. Para a implementação de uma indústria ecoeficiente, são definidos alguns fundamentos e etapas de implementação. Existem diversos procedimentos para a produção de perdas e desperdícios em empresas, e eles possuem nomes diferentes, mas que são assemelhados. Alguns nomes que podemos encontrar são Programa de Emissão Zero, Kaizen, Produção Sem Perdas, Qualidade Total, 5S e etc. Os fundamentos básicos para o sucesso dessa metodologia são a plena adoção do programa pela alta administração da empresa, efetiva participação dos níveis de gestão, criação de times voluntários de funcionários, chamados de ecotimes, buscas de perdas onde elas estiverem, valoração das perdas, identificação de alternativas de solução para as perdas na origem do problema e quantificação dos ganhos econômicos e ambientais. Os programas de produção mais limpas, que é outra denominação para uma indústria ecoeficiente, são implementados em fases. O Centro Nacional de Tecnologia Limpas, ele divide essa metodologia em três fases. A primeira seria a promoção da cultura de produção mais limpa ou de ecoeficiência através da identificação preliminar de oportunidades simples com as equipes formadas. A segunda fase seria desvendando as intimidades do processo. E a terceira fase seria a implementação de tecnologias e produtos mais limpos. Então, aqui, fragmentando a primeira fase seria basicamente a introdução da promoção da cultura de produção mais limpa. E como que eu vou fazer isso? O primeiro passo seria o engajamento da minha equipe para a implementação desse método, através do comprometimento e da sensibilização. Nessa etapa seria onde a gente focaria em mudar os hábitos de cada funcionário da empresa. E para alcançar essas oportunidades, geralmente são encontradas algumas barreiras. Dentre essas barreiras, podemos citar barreiras comportamentais, gerenciais, financeiras, técnicas e legais. A fase 2 seria basicamente onde eu analisaria todos os processos envolvidos na produção de um produto. Nessa fase, eu quantificaria as minhas entradas
e as minhas saídas para contabilizar quais seriam as minhas perdas. Essa quantificação ela ocorre através de indicadores, que podem ser indicadores ambientais e de desempenho operacional. Um exemplo de indicador seria conta de água, conta de luz e etc. Né? Dessa forma, eu estaria encontrando novas oportunidades e novas valorações para o meu processo. Após a compressão de todos esses meus desperdícios, eu entraria na fase 3, que na fase 3 consistiria basicamente na implantação de novos projetos e novos produtos tecnológicos que reduziriam ainda mais esses meus desperdícios. Essa implantação de processos e produtos é denominado de ecodesign. E esse ecodesign é um processo que envolve a avaliação do ciclo de vida, desde o berço do produto ao seu túmulo, né? E ele busca alterar seus impactos, minimizar seus efeitos ambientais e garantir melhoras, performance e durabilidade para os consumidores. Mas como que o processo de ecoeficiência é aplicado na prática? Eu trouxe o exemplo de como que a ecoeficiência industrial é aplicada na empresa Suzano Papel e Celulose, com foco na ecoeficiência do uso da água, na redução de emissão de gases de efeito estufa e a utilização de energia. A respeito do uso da água, a empresa busca investir em tecnologia para o uso eficiente da água nos processos, incluindo o reuso. Aqui ao lado eu trouxe a imagem da área de tratamento de efluentes na unidade de Mucuri, Bahia. Enquanto isso, a empresa se posiciona. O efluente que chega ao sistema de tratamento normalmente vem carregado de produtos químicos. Medimos, fechamos circuitos e ajustamos a taxa de oxigênio disponível em cada fluxo de efluente setorial, fazendo com que a entrada de todos os efluentes no sistema de tratamento seja mais eficiente, gerando menos impacto. A Suzano ela consta com o Sistema de Recuperação de Água, que inclusive foi um projeto submetido para concorrer ao terceiro Prêmio de Boas Práticas Ambientais em 2019. Esse projeto ele surgiu a partir da oportunidade da água retornar para o processo produtivo com alta qualidade. O sistema ele consiste numa rede de ductos que conecta a área de utilidades e recuperação e a área de produção de celulose. Essas áreas elas recebem pequenas quantidades contínuas de água, elas armazenam, como se fosse um grande tanque, pequenas quantidades de água que vêm de outras áreas. E dessa forma, a água entra novamente no circuito. Esse sistema de recuperação reduziu o volume de água captado anualmente na unidade da Suzano em Limeira 6,5%, aproximadamente 200 metros cúbicos. E esse projeto, ele foi implementado em 2014. Então, esse foi o intervalo de observação e coleta de dados. Em relação aos gases de efeito estufa, a Suzano ela busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa em todos os processos, realizando inventário de emissões sobre suas operações. No ano de 2019, a Suzano emitiu 3,37 toneladas de carbono, porém, utilizando toda a sua área florestal, não só de plantio, não só de plantadas, mas também de vegetação nativa, ela capturou da atmosfera 12 milhões de toneladas de carbono, praticamente o quádruplo do valor que ela emitiu. Em termos do uso de energia, a energia elétrica gerada nas fábricas, quase todas elas é produzida a partir de fontes renováveis, como cascas, resíduos de madeira, licor negro, entre outros. O excedente de energia é vendido como energia renovável, abastecendo a rede, o Sistema Nacional de Energia, capaz de abastecer uma cidade com 1,4 milhões de habitantes. E só para trazer um parâmetro,
Goiânia, em 2020, tem 1.536.097 habitantes. Aqui ao lado, mostrando a porcentagem do uso de fontes não renováveis e a porcentagem de uso de fontes renováveis na empresa. Agora, em relação a oportunidades de melhorar, de ter essa melhoria contínua e de tornar os processos ainda mais ecoeficientes. Bom, o potencial para melhorias tem início na floresta, porque um plantio bem feito, um plantio bem conduzido, vai nortear as minhas ações dentro da minha indústria, o meu processamento. Então, observar as etapas, observar os dados, que foi o que eu apresentei anteriormente, é importante porque nos auxilia a traçar metas para ter essa melhoria contínua e fazer um processo cada vez mais ecoeficiente. Com foco na água, uma das metas da empresa é aumentar a disponibilidade hídrica em 100% das bacias hidrográficas em até 2030. E também reduzir em 15% a água captada nas operações industriais. A intenção é que o uso da água para a produção de papel e celulose seja de 25,3% por tonelada de papel e celulose. Quanto aos gases de efeito estufa, a empresa se comprometeu em reduzir as emissões em até 15% até 2030. Que esses 15% representa 40 milhões de toneladas de carbono. Enquanto a energia, a empresa visa aumentar 50% a exportação de energia renovável até 2030. Bom dia, eu sou a Rafaela e vou falar um pouco sobre as biorefinarias. As biorefinarias, elas é uma planta industrial que utiliza biomassa como insumo e produz uma gama de produtos de maior valor agregado, como combustíveis, energias e químicos. Então, essas biorefinarias, elas vão converter diversos tipos de biomassas em biocombustíveis, eletricidades, calor e insumos químicos. As biorefinarias, elas vão nos dar a possibilidade de integrar as fábricas com outras unidades que são destinadas ao aproveitamento de materiais gerados e não utilizados nessas fábricas, de celulose e papel. E assim vão gerar novos produtos como biocombustíveis, biomateriais, nanoceluloses e assim agregando valor ao negócio. As biorefinarias, elas podem aumentar ainda mais a ecoeficiência de uma empresa, em especial se forem criados processos que utilizem os resíduos que hoje são gerados nas operações industriais e florestais, que são gerados muitos resíduos e esses resíduos não são aproveitados, eles são descartados. As biorefinarias, elas vão trazer para uma empresa maior eficiências operacionais e energéticas, vai trazer um crescimento em escala, fechamento de circuito e redução das cargas poluentes. Hoje em dia já existem diversas fábricas de celulose modernas que utilizam essas biorefinarias, ainda mais quando se fala de produção de energia elétrica e térmica. Aí elas utilizam os resíduos industriais e florestais que antes eram destinados a aterros ou estações de tratamento. Outro exemplo também é que no processo de transformação da madeira, a casca ela é removida e na maioria das vezes ela é queimada em caldeira, enquanto ela poderia ser utilizada na remoção de alguns extrativos de elevado valor, como o tanino e também carboidratos e ligninas. E também em serrarias eles produzem de 50% a 60% são resíduos que são descartados. E esses resíduos também, eles são fontes de lignina e carboidratos, que podem também ser aproveitados. Então, como vocês podem ver nessa imagem aí, a biomassa que vai para biorefinarias, que vão ser transformadas em produtos químicos, biocombustíveis, que geram materiais, gera energia, assim agregando valor ao negócio. Então, mas apesar desses vários benefícios que eu disse, com a implantação dessas biorefinarias,
Para sua implantação, também exigem cuidados, porque caso não seja bem desenvolvido, esses projetos de biorefinaria, eles podem gerar consumos maiores de energia e assim acarretando desperdícios. Então, qualquer mudança no processo fabril, atualmente, ele deve ser bem balanceado e realizado de forma criteriosa. Sempre tendo em conta conhecimentos de engenharia, tecnologia e de eficiência. Aí, assim, para não gerar desperdícios nem prejuízo à sua empresa quando você instalar essas biorrefinarias. Então, uma biorrefinaria, ela deve aumentar a receita ou a produção dessa empresa e melhorar a agregação de valor aos novos produtos. Então, como que eu posso resumir, então? O objetivo de uma biorrefinaria vai ser otimizar o uso dos recursos e minimizar os efluentes, maximizando os benefícios e o lucro. Deu para entender, né? E as biorrefinarias também, elas podem ser de formas autônomas ou integradas. As biorrefinarias autônomas, elas são unidades industriais que são projetadas para operar independentemente de outras indústrias. E as biorrefinarias integradas, elas são biorrefinarias integradas a unidades industriais já existentes, que são aquelas biorrefinarias, né, integradas a fábricas de celulose, que elas vão aproveitar de parte do processo produtivo já instalado e assim gerando os bioprodutos. Agora eu vou falar um pouco do processo, né? Como que funciona uma biorrefinaria. Que aqui temos a matéria-prima, o refino primário, o refino secundário e os produtos. O refino primário, ele envolve, né, a separação dos componentes da biomassa em intermediários, como celulose, amido, açúcar, óleo vegetal, lignina, biogás, entre outros. E também no refino primário inclui o pré-tratamento da biomassa. Aí vai para o refino secundário, que é o passo seguinte, né, da conversão e de processamento dos elementos intermediários gerados durante o refino primário. Aí os precursores, eles são completos ou parcialmente refinados em produtos acabados ou semi-acabados. Então, os subprodutos decorrentes dos refinos secundários, eles são utilizados para a geração de energia, para a produção de alimentos ou ração. Agora eu vou falar um pouco das tecnologias que são indispensáveis para qualquer nova fábrica de celulose branca. Como cozimento Kraft modificado, deslignificação com oxigênio, branqueamento SF, lavagem eficiente da polpa, caldeira de recuperação do tipo odor, tratamento secundário ou terciário no efluente, uso de biomassa como combustível em substituição dos combustíveis fósseis, secagem flash da lama de cal ao forno, caldeira de força de leito fluidizado, sistema de destilação de condensados e queima dos gases voláteis. Então, com essas tecnologias, né, a empresa pode ter uma menor perda de fibras, um menor consumo de água, uma menor geração de lodo secundário, entre outros. Então, como vocês podem ver, a cada dia, né, surgem mais alternativas tecnológicas limpas e eficazes, e essas alternativas, elas são viáveis do ponto de vista ambiental e econômico. Então, além dela ser viável economicamente, ela vai reduzir os impactos ambientais que antes era gerado. Então, para concluir, né? Então, o que é a ecoeficiência? Então, o que a ecoeficiência vai ser? Ela é uma estratégia para melhoria continuada dos produtos, assim, para reduzir os impactos ambientais e os custos de produção de uma empresa. Então, o resultado para uma empresa que é
que é ecoeficiente, vai ser a minimização dos impactos ambientais, uma maior eficiência operacional e uma redução de custos. Então, se vocês querem uma fábrica mais saudáveis, mais eficientes e competitivas, uma forma de fazer isso é incluir a ecoeficiência ou a produção mais limpa nos programas de melhoria de qualidade dessa empresa, né? Assim, essa empresa vai ter um menor impacto ambiental e vai ter uma redução de custos de produção, assim agregando valor a essa empresa. E é isso que eu queria dizer. Obrigada.